Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. O tema do vídeo hoje é análise pré-jogo de Santos e Fluminense. Fluminense e Santos, a bola rola neste sábado às 4 horas da tarde no Maracanã, jogo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma pedreira para o Santos nesse Campeonato Brasileiro e a gente vai tentar destrinchar aqui tudo sobre o Fluminense de Fernando Diniz para trazer um vídeo de bastante conteúdo aqui para vocês. Mas antes de entrar na análise dos times, mostrar os campinhos, tudo aquilo que vocês já estão acostumados, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Assim que os vídeos forem publicados, deixa um like para que o YouTube impulsione esse conteúdo e se você gostar, espalha nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas. Na manhã da quinta-feira nós ultrapassamos a meta de 1.800 inscritos, eu estou muito feliz e agora vamos ser um pouco mais ousados, vamos em busca dos 2.000 inscritos. O canal completa 6 meses na segunda-feira, estou muito feliz, eu não imaginava esse crescimento, essa repercussão tão rápida e eu conto com o seu engajamento para crescer cada vez mais. Vamos por mais. Se você conhece alguém que se interessa por esse tipo de conteúdo, conte para ele. E se você é um torcedor do Fluminense que por um acaso caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo também. Fica aqui até o final, trouxe muito material sobre o Fluminense e eu vou querer te ouvir para você dizer aqui nos comentários se você acha que eu analisei o Fluminense de forma correta. Mas sem mais delongas, né? Como eu disse, jogo muito difícil, mais um jogo fora de casa do Santos. Santos, que é o terceiro pior visitante do Campeonato Brasileiro, uma campanha muito ruim, venceu apenas o Vasco. Então é um time que fora de casa costuma jogar retraído e não é muito combativo. E vai enfrentar um Fluminense que está de olho em outra competição, porque na terça-feira o Fluminense faz o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Argentino Júnior lá na Argentina. Então existe a expectativa do Diniz poupar alguns dos seus jogadores por algumas razões, essa também, e também já pensando no outro jogo do Brasileiro contra o Palmeiras, e alguns jogadores do Fluminense estão pendurados. Então acho que a grande questão desse jogo é saber quem o Diniz vai escalar para quem vai ser o time que vai entrar em campo. O Santos tem uma única dúvida, que é o goleiro João Paulo, que no jogo contra o Botafogo no último final de semana sentiu uma lesão no quadril, saiu, tratou ao longo dessa semana toda uma inflamação e na quinta-feira ele treinou com bola, uma parte do treino ele participou. Só para esclarecer a vocês, eu estou gravando esse vídeo às 8h34 da manhã da sexta-feira. Ainda tem treino para definir os dois times, tanto Paulo Turra quanto o Diniz, mas por conta, né, das minhas obrigações onde eu trabalho, eu não vou conseguir gravar o vídeo assim que sair, né, as confirmações dos prováveis times. Então, o Santos a gente deve ter só essa dúvida do João Paulo e o Fluminense, né, quando a gente entrar no campinho eu vou reforçar isso, mas já deixando claro, eu não tenho nenhuma informação sobre um provável Fluminense, mas para não deixar de trazer o campinho para vocês, eu montei um time que eu acho que pode vir a campo. Poupei, entre aspas, eu brinquei de técnico e escolhi alguns jogadores para poupar, mas que fique claro que esses times podem mudar, né? Claro, porque os técnicos vão escolher no treinamento dessa sexta-feira. Mas então vamos aos campinhos para a gente discutir aqui algumas coisas para essa partida muito importante. Primeiro campinho com as prováveis escalações. Como eu disse, o Santos tem apenas a dúvida do João Paulo. Se tudo correr como esperamos, a provável escalação do Santos é João Paulo no gol, João Lucas na lateral direita, Joaquim, Messias e Dodô, Rodrigo Fernandes, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima, Mendonça e Marcos Leonardo. E no Fluminense, eu escolhi poupar o Samuel Xavier, que é já um lateral mais experiente, o Felipe Melo, que é titular, e também porque falhou contra o Coritiba, talvez o Diniz possa dar uma arejada para ele. No lugar do André, que está pendurado no Campeonato Brasileiro, eu coloquei o Lima. No lugar do Ganso, o Léo Fernandes, que é um uruguaio recém-chegado. E na ponta esquerda, o titular costuma ser o Keno. Eu coloquei o Ione Gonzalez. Mantive o Arias, apesar de estar pendurado, porque acho que não sei se o Diniz pouparia boa parte do seu sistema ofensivo. O Cano e o Marcelo, que também são jogadores mais experientes, devem jogar porque o Cano cumpriu suspensão contra o Coritiba, então, entre aspas, já está descansado, conseguiria ali jogar uma sequência de 2 jogos. E o mesmo raciocínio se aplica ao Marcelo. O Diniz falou após o jogo contra o Coritiba, né, que no estudo, na preparação especial que eles fazem para o Marcelo, já ficou constatado que o Marcelo rende mais uma sequência de 2 jogos. Então, ele foi poupado contra o Coritiba, joga contra o Santos e joga contra o Argentino Júnior. Assim, seria melhor do que, né, nas palavras, na avaliação da comissão do Diniz, do que jogar contra o Coritiba, ser poupado contra o Santos e jogar contra o Argentino Júnior. Então, uma possível, não vou dizer provável, uma possível escalação do Fluminense é Fábio no gol, Guga, Nino, David Braz e Marcelo.
Martinelli, Lima e Léo Fernandes, John Arias, Iony Gonzalez e Germancano. O Santos está disposto dessa forma no campinho porque foi assim que o Santos jogou contra o Botafogo no último final de semana. Esperávamos que fosse um 4-4-2 com o nosso meio em forma de losango, mas não foi assim que o Santos se postou em campo. Foi um 4-1-4-1, Mendonça aberto de um lado, Lucas Lima aberto do outro. E eu fiz um outro campinho para falar como eu escalaria o time do Santos para essa partida contra o Fluminense e a gente vai falar dele já já. Aqui é a movimentação do Santos contra o Botafogo, pensando em dinâmicas que o Santos pode vir a repetir, né? O João Lucas ele explorava o corredor porque o Lucas Lima se deslocava por dentro para abrir justamente o corredor para o João Lucas, formando esse losango no meio de campo, tentando ter sempre superioridade numérica por dentro, e essa movimentação do Mendonça já bastante tradicional, saindo da ponta esquerda para fechar por dentro, para jogar como um segundo atacante, onde ele rende mais. E aqui eu fiz uma escalação, eu fiz um campinho de como eu escalaria o time do Santos. Reparem que está no losango com o Mendonça jogando alinhado ao Marcos Leonardo e tem um pulo do gato aí que se você já deve ter percebido. O Mendonça, que geralmente joga pela esquerda, eu coloquei ele pela direita. Você já pode imaginar por quê. Vejam quem joga ali pela esquerda da zaga do Fluminense. Dois jogadores um pouco mais lentos, mais experientes, com menos explosão. Se os grandes treinadores adaptam suas equipes aos seus adversários, nada melhor do que tentar extrair o melhor do Mendonça, que é a velocidade, em cima de dois jogadores que são tecnicamente bons. O Marcelo dispensa comentários, o Braz um pouco abaixo, claro, mas jogadores que não têm tanta velocidade. Então, por que não colocar o Speed Mendonça, né, para honrar o apelido de jogador veloz, para jogar em cima de jogadores menos velozes? Então, eu escalaria o Santos assim, com o Lucas Lima por dentro, para tentar ter triangulações por dentro e jogando o Mendonça em cima de jogadores menos velozes, tá? E aqui, se você, antes de falar do Fluminense, né, se você está gostando desse vídeo, já deixa um like aí, que é muito importante para você impulsionar esse conteúdo. Diga aqui nos comentários o que você está achando, se você concorda com a minha avaliação. E se você é torcedor do Fluminense, ouve o que eu vou dizer agora sobre a dinâmica dos times do Fluminense e me diga se eu estou correto. Eu gosto muito do Fernando Diniz, eu sou um dinizista convicto, um dinizista apaixonado, e eu gosto muito de ver jogos do Fluminense, assisto jogos do Fluminense com uma certa frequência, e tem alguns mecanismos que a gente consegue observar se você começar a assistir recorrentemente os jogos do Fluminense, tem algumas dinâmicas que vocês vão conseguir observar. Uma delas são os laterais construindo por dentro, e é por isso que Guga e Marcelo estão destacados no campinho. São jogadores que costumam jogar por dentro para ter superioridade numérica perto da zona da bola, perto dos volantes, perto dos meias, para que o Fluminense tenha várias opções para trocar passes. Fluminense, que é o segundo time que mais troca passes no Campeonato Brasileiro, é o segundo time, se eu não me engano, que tem mais posse de bola. Então é um jogo de muita movimentação, um jogo de muita inteligência, muita troca de passe do Fluminense e do Diniz. Destaquei também o Martinelli, poderia ser o André, porque o primeiro volante do Fluminense costuma ajudar os zagueiros na saída de bola. Então, um movimento ali do volante recuando para jogar junto com os zagueiros, para fazer essa saída de bola qualificada, os laterais construindo por dentro. Destaquei o John Arias, porque isso também a gente vai mostrar depois um print de um jogo do Fluminense para a gente sair da teoria e levar para a prática. Como os jogadores de beirada do Fluminense costumam vir para dentro, eles têm muita liberdade para se deslocar, justamente com essa ideia de ter mais gente por dentro, perto da posse de quem está com a posse da bola. E o Léo Fernandes, mas que poderia ser o Ganso, o meia central do Fluminense, o grande articulador, costuma ter essa liberdade nos times do Diniz para cair pelos lados, para receber essa bola numa zona lateral, para ter opção de passe, ter muitas opções de passe para jogar. E aqui é só um exemplo de coisas que acontecem costumeiramente nos jogos do Fluminense. Reparem que nessa imagem, 6 jogadores perto de quem tem a posse. Arias, Cano, Iony Gonzalez, Léo Fernandes, Marcelo e Lima. Isso é muito comum. E aqui está um dos principais desafios do Santos para esse jogo de sábado contra o Fluminense. Contra o Botafogo, você vai se lembrar que o Santos marcou quase que individualmente boa parte dos jogadores do Botafogo. Então o Joaquim acompanhava o Tiquinho onde ele ia, o João Lucas pegava um volante, o Rodrigo Fernandes pegava o Tietê, que jogou um pouco mais avançado, o Dodi batia ali com o Danilo Barbosa ou com o Marlon Freitas, ele e o Jean Lucas, se alternavam, e ali o Mendonça acompanhava o lateral direito, o Lucas Lima, o Marçal, etc e tal.
A grande dificuldade, o grande desafio desse jogo é justamente isso. O time do Fluminense tem muita movimentação, é um time bastante intenso. Então o Santos vai precisar, de resistência física para acompanhar esse ritmo do Fluminense. E dois, atenção, porque como é um time de muita movimentação, qualquer vacilo pode deixar um jogador do Fluminense livre numa zona perigosa do campo. Por exemplo, um vacilo deixando o Cano perto do gol livre. O Cano dispensa comentários, é um jogador viciado em fazer gol e fazer o L lá para homenagear o seu filhinho. Então o Santos precisa ter muita atenção em quem tem a bola, mas principalmente em toda essa movimentação dessa engrenagem do Fluminense que funciona bem, né? Pode até ter caído o nível das atuações do Fluminense, mas esse é um traço muito característico dos times do Diniz. Como que o Santos pode levar perigo contra o Fluminense? E aqui está destacado justamente o lado esquerdo da defesa do Fluminense. David Braz, mas repito, pode ser o Felipe Melo, pode ser outro zagueiro, inclusive pode ser a estreia do zagueiro Marlon, que é cria do Fluminense, rodou em vários clubes da Europa, está regularizado, deve ser uma opção para esse jogo de sábado. Então, o lado esquerdo da defesa do Fluminense, nas costas do Marcelo, o Mendonça apostando velocidade contra o David Braz ou qualquer um dos zagueiros que venha jogar por ali. E aí eu coloquei o Jean Lucas em destaque com a bola, porque no jogo contra o Botafogo ele foi o grande maestro do time do Santos. Se deslocou ao longo de todo o campo, enfiou uma bola boa para o Marcos Leonardo, é o jogador que já elevou o patamar do time do Santos em 70 minutos enquanto ele esteve em campo. Então o caminho do gol do Santos, na minha avaliação, é justamente por aí. Essa aproximação entre Jean Lucas, Dodi e Lucas Lima, explorando a velocidade do Mendonça nas costas do lado esquerdo da defesa do Fluminense. Porque o Nino, por exemplo, que pode jogar, é um zagueiro mais veloz, um zagueiro alto. Se o Marcos Leonardo for para o confronto físico com ele, acho que não é muito negócio. Acho que uma boa forma do Santos criar perigo é pelo lado esquerdo da defesa do Fluminense. E aí sim, para mostrar a prática, né? Esse jogo Fluminense e Bahia, reparem o cronômetro, comecinho de jogo, 52 segundos, o Fluminense já pressiona o Bahia, porque o Fluminense tem muito essa característica. É um time que pressiona a bola, é um time muito agressivo, é o terceiro time mais agressivo do Campeonato Brasileiro. As estatísticas mostram que é o terceiro time que menos concede passes ao adversário antes de tentar uma ação defensiva, né? Que é o PPDA, que é Passes por Defensive Actions, que são as ações defensivas. Então é um time que não é passivo. Se você vacilar, o Fluminense vai tentar roubar a bola. E aqui, 52 segundos de jogo. O Bahia já está sendo levado para o seu campo de defesa, o zagueirão vai atrasar uma bola para o goleiro. E reparem, olha só como a pressão está bem encaixada. Um sobe no goleiro, o volante do Bahia, que faz a saída de bola, está absolutamente pressionado, se eu não me engano, pelo André, que está nessa imagem. O passe mais fácil seria aqui para o zagueiro, mas ele não fez isso, ele tentou virar uma bola. E aqui embaixo, ó, tentando colocar no mouse para vocês, reparem como é um passe mais difícil e também já tem um jogador sendo vigiado aqui. Então o Fluminense pressiona, que é o chamado gatilho de pressão. Se você faz um passe mais equivocado ou atrasa a jogada, o Fluminense dispara para tentar roubar a bola. E aí a grande pergunta é, imaginem isso em cima do Messias, que é um zagueiro lento, que joga torto, porque é um destro jogando pela esquerda. O Santos não pode vacilar, porque o Fluminense sabe disso, o Diniz sabe disso, e com certeza se recuarem uma bola para o Messias, ele vai ser bastante pressionado. Aqui, Fla-Flu, se eu não me engano, de 2 rodadas atrás, né? No Maracanã, mais um exemplo. Olha o Fluminense como está com a pressão, com a marcação encaixadinha. 4 jogadores pressionando a saída de bola do Flamengo, que costuma sair por baixo, né? Então aqui tem o Cano fechando o Léo Pereira e também o Davi Luiz indo no goleiro. Tem um volante chegando aqui para pressionar o Thiago Maia. E o Ganso está aqui onde está o mouse, entre o Gerson e o Felipe Luiz, para justamente ali fechar as opções de passe do Flamengo, comecinho do segundo tempo, Fluminense marcando ali em cima. E aqui, como eu falei, da liberdade de posição para os jogadores do Fluminense. Olha o Arias, que em tese joga pela direita, onde está? Está aqui, ó, no mouse, jogando quase como um meia esquerda. E o Keno, que é o ponto esquerda, está aqui. Mas reparem no Marcelo, com liberdade para construir por dentro, como eu falei lá no começo. Essa aqui é uma jogada, essa aqui é a final do Carioca, que o Flamengo ganha o primeiro jogo e o Fluminense devolve um 4-1 e é campeão carioca. Nessa jogada, se eu não me engano, termina com uma bola na trave, uma finalização perigosa, uma jogada construída pelo Marcelo, jogando aqui quase como um segundo volante, por dentro, tendo liberdade para jogar, e aqui, como eu falei, muitos jogadores perto de quem tem a posse, o Fluminense com 7 jogadores no campo ofensivo nessa jogada. E aqui é o primeiro gol do Fluminense. Mais uma vez, ó, a bola está ali com o lateral direito, com ponta direita,
e o Marcelo está aqui, ó, quase como um camisa 10, curtindo uma onda de ponta direita, de meia direita. Ele está aqui por dentro onde está o mouse que eu estou destacando para vocês. O Marcelo vai pegar essa bola, vai girar e vai achar um belo chute de fora da área. O Fluminense faz o primeiro gol. Aquele jogo acaba 4-1 para o Fluminense, campeão carioca. E aqui para a gente terminar, eu peguei, acho que esse jogo é muito simbólico, Fluminense 5, River Plate 1, no Maracanã, uma aula do Fluminense, um masterclass de Fernando Diniz, o dinizismo no seu modo bruto. Aqui esse lance mostra o que eu falei da liberdade do Ganso para cair pelas pontas e os laterais atacando por dentro. O Samuel Xavier está destacado aqui, ó. Ele vai atacar as costas da defesa do Fluminense e o Ganso, genial que é, vai esperar justamente essa movimentação para enfiar a bola para o companheiro. Reparem como tem essa coisa que eu falei, né? O volante entrando aqui na área com bastante liberdade, o John Arias está aqui atacando o corredor e o Samuel Xavier por dentro. E mais uma vez, 7 jogadores na área. Essa jogada vai terminar da seguinte forma: o Ganso enfia uma bola mais ou menos aqui, o Samuel Xavier levanta a cabeça, cruza e o Cano faz o gol. Se eu não me engano aqui o jogo estava 1-1 ou 2-1 para o Fluminense, então um gol importante do Fluminense para, né, num dos jogos mais emblemáticos da campanha do Diniz esse ano no primeiro semestre. Um pequeno corte no vídeo, tivemos um problema técnico, o microfone perdeu a bateria no finalzinho do vídeo, mas só para a gente encerrar, o que eu espero desse jogo, né? Por tudo isso que a gente mostrou, os campinhos, a dinâmica do Fluminense, acho que vai ser muito surpreendente se a tônica do jogo não for a seguinte: Fluminense com a bola, trocando passes, mantendo a posse de bola, acuando o Santos no campo de defesa. Mas isso não necessariamente é ruim para o time do Santos. Paulo Turra, fora de casa principalmente, mas mesmo jogando fora de casa, costuma armar o seu time para sair no contra-ataque. E como o Fluminense é um time muito agressivo, que joga com as linhas bastante avançadas, o Santos pode ter um prato cheio para contra-atacar, para fazer gols no Fluminense, jogando, como eu disse, explorando a velocidade, explorando contra-ataques, sobretudo do lado esquerdo da defesa do Fluminense, com o Mendonça. Então o que a gente espera é uma postura minimamente agressiva do time do Santos. Jogar fechadinho para sair no contra-ataque não é nenhum demérito, não é nenhum erro. É um plano de jogo que, se bem executado, pode dar frutos. Então a gente espera que o Santos seja combativo, não fique assistindo o Fluminense jogar para que tente roubar a bola e espetar um contra-ataque para sair com pontos do Maracanã. Um ponto já seria bom, mas se a gente conseguir ganhar, somar 3 pontos, sobretudo num cenário eventual de Fluminense com time misto ou com muitos jogadores poupados, seria fundamental para o Santos nessa briga contra o rebaixamento, e a gente espera que o Santos consiga somar pontos e voltar para São Paulo com pelo menos um pontinho na bagagem. É isso, essa é a análise pré-jogo. Quero saber o que você pensa. Diga aqui nos comentários se você concorda comigo, se você está esperançoso para esse jogo. Arrisque um palpite. Se você é torcedor do Fluminense, diga aqui se eu fiz uma análise correta do time do Diniz, e a gente volta aqui com o pós-jogo. E aí, com todo respeito aos tricolores, a gente espera que seja com vitória do Santos. Está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixa um like para que o YouTube impulsione esse conteúdo, e se você gostou, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva esse conteúdo para o maior número de pessoas. E agora, nova meta aqui do canal, 2.000 inscritos, conto com seu engajamento, com sua participação, para crescer cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima!